Noah tinha 4 anos quando começou a falar sobre coisas que ninguém entendia. Era um menino tranquilo, de olhos grandes e curiosos, com uma forma de olhar o mundo que assustava pela intensidade. Às vezes, Marina, sua mãe, tinha a impressão de que ele enxergava mais do que as outras pessoas. A família vivia em São Roque das Pedras, uma pequena cidade mineira cercada por morros e árvores antigas. A casa era simples, com paredes brancas e um quintal cheio de laranjeiras. Marina passava os dias entre o fogão e o jardim, enquanto o marido, Augusto, trabalhava numa usina elétrica a alguns quilômetros dali. A rotina era calma, até o dia em que Noah começou a falar do que não devia lembrar. Foi numa manhã de domingo. O menino estava sentado no chão da cozinha, brincando com um carrinho de madeira. Parou de repente, olhou para a mãe e disse com naturalidade: "Mamãe, eu já tive outra mãe antes de você." Marina riu, achando graça. "Ah, é? E como era o nome dela?" "Ana", respondeu ele sem hesitar. "Ela morava numa casa branca com janelas azuis." A resposta veio com tanta firmeza que a risada de Marina morreu no meio do ar. Ela o observou por alguns segundos, tentando lembrar de onde ele poderia ter ouvido aquilo. Não havia livros, nem filmes, nem conversas sobre casas com janelas azuis. Ainda assim, ele falava com uma segurança que beirava o desconforto. Nos dias seguintes, Noah passou a falar mais sobre a tal outra mãe. Dizia que ela gostava de cantar e que o chamava de meu anjinho do vento. Contava que havia um cachorro preto chamado Tobias e um jardim com flores lilazes. Descrevia tudo com detalhes, como se tivesse acabado de voltar de lá. Certa tarde, enquanto Marina dobrava roupas no quarto, o menino entrou com uma folha de papel e mostrou um desenho. Era uma mulher de vestido lilás, sorrindo, com um colar dourado no pescoço. O traço era infantil, mas o detalhe era preciso demais. Marina reconheceu o colar imediatamente. Era igual ao que guardava numa caixa antiga, herança da avó. "Quem te mostrou isso, Noah?" perguntou, tentando manter a calma. "Eu lembro", respondeu ele. "Ela usava quando a gente morava na Casa Branca." Marina guardou o desenho, inquieta. À noite contou ao marido. Augusto apenas riu. "Criança inventa cada coisa", disse. "Ele deve ter visto esse colar em algum lugar. Mas ele nunca viu, Augusto. Eu guardo essa caixa no alto do armário." "Então ouviu você comentar com alguém." Mas Marina sabia que não. Aquilo não era invenção. As semanas passaram e o comportamento de Noah começou a mudar. Ele acordava no meio da noite chorando, dizendo que a casa estava pegando fogo. Às vezes gritava o nome de uma mulher. Outras pedia para não deixar o fogo entrar. Marina o abraçava tentando acalmá-lo, mas o corpo pequeno tremia como se revivesse algo real. Certa madrugada, ele acordou ofegante e perguntou: "Mamãe, por que vocês me deixaram no fogo?" Marina sentiu um arrepio subir pela espinha. "Que fogo, meu amor?" "Aquele, o da outra casa." Tudo queimou. Noah se calou e deitou novamente. No silêncio, o som distante de uma chuva começou a bater no telhado, como se o céu tentasse apagar algo que já havia queimado há muito tempo. Nos dias que seguiram, ele começou a dizer frases que Marina anotava num caderno. Ela me chamava de anjinho do vento. O mar ficava perto da janela. Eu gostava de correr com Tobias no quintal. Tudo ficou escuro. Marina lia aquelas frases repetidas vezes, buscando sentido. O medo começou a se misturar à curiosidade. Uma tarde, enquanto lavava a louça, ouviu o filho cantarolando uma música antiga. Reconheceu a melodia. Era uma canção dos anos 40 que sua avó costumava cantar. Quando perguntou onde ele aprendera, ele apenas respondeu: "Eu ouvia ela cantando." Augusto tentava manter a calma, mas o incômodo já era visível. "Você precisa parar de dar atenção a isso, Marina. Ele é só uma criança." "E se não for só isso? Quer me convencer de que ele é... o quê? Reencarnado?"
O silêncio entre os dois foi a resposta. Naquela noite, Marina sentou-se ao lado da cama do filho e observou-o dormir. O rosto sereno contrastava com a tensão que pairava sobre a casa. Às 3 da manhã, Noah começou a murmurar nomes enquanto dormia. Entre eles, um se repetiu mais de uma vez: Ana Luísa. Marina ficou imóvel. Era o mesmo nome que ele mencionara na primeira vez. Pegou o caderno e escreveu o nome, sublinhando-o 3 vezes. Algo dentro dela dizia que aquele nome era a chave para tudo. Quando o dia amanheceu, o menino acordou sorrindo, como se nada tivesse acontecido. "Dormiu bem, filho?" perguntou ela. "Sim", respondeu ele. Ela veio de novo. Disse que estava tudo bem agora. Marina sentiu as mãos tremerem. Quem veio? A mamãe de vestido lilás. O sol começava a nascer, iluminando as janelas da casa. O som dos pássaros contrastava com o peso daquela manhã. Marina sabia que a partir dali nada seria igual. Porque o menino que dormia no quarto ao lado já não parecia apenas seu filho, mas alguém que carregava o eco de uma vida inteira escondida nas entrelinhas do tempo. Depois daquela manhã, Marina passou a olhar o filho com outros olhos. Noah não era mais apenas uma criança curiosa. Havia algo diferente nele, algo que parecia atravessar o tempo. O menino falava do passado com tanta clareza que, por vezes, ela se pegava duvidando da própria memória. As manhãs se tornaram estranhas. Noah acordava cedo, sentava-se na mesa e falava de coisas que não faziam parte de sua vida. "Mamãe, o mar era bonito quando o sol nascia", dizia. "Que mar, filho?" "O da Casa Branca. Eu via da janela azul." Marina tentava sorrir, mas o estômago se contraía. Em São Roque das Pedras não havia mar nem rio largo, apenas riachos e montes de pedra. Mesmo assim, ele falava como quem sentia falta de algo que um dia foi real. Augusto tentava ignorar, dizia que eram apenas invenções, mas cada frase de Noah deixava um rastro, como se pequenas peças de um quebra-cabeça começassem a se encaixar. Uma tarde, enquanto Marina estendia roupas no varal, ouviu o filho cantarolar a mesma melodia antiga. A voz era doce, mas havia tristeza no tom. Onde você aprendeu essa música, Noah?" "Com ela", respondeu sem olhar. "Ela cantava para eu dormir quando o vento batia na janela." Marina sentiu o coração disparar. Não perguntou mais nada. Os dias foram passando. E Noah começou a agir de forma diferente. Às vezes falava como se fosse outra pessoa. Certa noite, enquanto os pais jantavam, ele entrou na sala e perguntou: "Quando posso voltar para casa?" "Você está em casa, filho", disse Marina. "Não", ele balançou a cabeça. "Essa não é a minha casa. Lá era perto do mar." O silêncio tomou conta da sala. Augusto largou o garfo e respirou fundo. "Já chega, Marina. Isso está ficando doentio. Ele só está falando o que sente, Augusto." "O que sente? Ele tem 4 anos. Está repetindo o que você planta na cabeça dele." Marina se levantou e saiu. Noah ficou parado, olhando fixamente para a parede, como se ouvisse algo que ninguém mais podia escutar. Naquela madrugada, a mãe acordou com um som baixo vindo do quarto do menino. Caminhou até lá e o encontrou sentado na cama, com os olhos abertos. "Está tudo bem, filho?" "Ela estava aqui", murmurou. "Quem, Noah?" "A mamãe de lilás." No dia seguinte, ele desenhou outra vez. No papel, uma casa branca cercada por árvores queimadas e um céu cinzento. No canto, um pequeno cachorro preto deitado. "Esse é o Tobias", explicou. "Ele me esperou, mas eu não voltei." Marina guardou o desenho dentro do caderno, onde registrava tudo o que o filho dizia. Às vezes, acordava no meio da noite e relia aquelas anotações, tentando encontrar sentido nas coincidências, mas as coincidências pareciam numerosas demais. Decidiu então pesquisar. Passou horas em frente ao computador, buscando por nomes, incêndios, tragédias. Encontrou de tudo, menos o que procurava. Até que uma noite, uma manchete antiga chamou sua atenção.
Mãe e filho morrem em incêndio na cidade de São Vicente das Almas, 1993. A foto mostrava uma casa branca com janelas azuis. Marina prendeu a respiração. No texto, lia-se que a mulher se chamava Ana Luísa de Azevedo e o filho, Rafael, tinha 4 anos. Ela sentiu o corpo gelar. Noah nunca estivera naquela cidade, nunca vira o mar. Mesmo assim, descrevera tudo. O cachorro, o vestido lilás, a casa, o fogo. Guardou a notícia no fundo da gaveta e decidiu não contar a Augusto. Tinha medo de ser chamada de louca, medo de acreditar no impossível. Noah, por outro lado, parecia cada vez mais consciente do que dizia. Certa manhã, enquanto brincava com blocos de madeira, perguntou: Mamãe, por que as pessoas esquecem quando voltam? Marina parou o que fazia. Esquecem o quê, filho? A outra vida. Ela tentou mudar de assunto, mas o menino insistiu. Eu lembro de tudo. Lembro dela me abraçando quando o fogo chegou. Lembro do barulho. A casa fazia estalos e o ar ficou quente. Depois, tudo ficou branco. Marina sentiu as lágrimas escorrerem antes que pudesse impedir. Abraçou o filho com força, sem saber se o protegia dele mesmo ou daquilo que o perseguia. Nos dias seguintes, Noah começou a evitar o espelho. Dizia que não era ele quem via lá dentro. Às vezes, ficava parado por longos minutos observando o reflexo, como se esperasse alguém aparecer. Uma manhã, Marina o encontrou no quintal, de pé, olhando para o céu. O que está fazendo aí, meu amor? Esperando ela voltar. Ela disse que viria me ver quando o vento soprasse do mar. Marina olhou ao redor. Não havia vento, só um silêncio espesso que parecia se arrastar pela casa inteira. Naquela noite, antes de dormir, Noah pediu: Mamãe, se eu for embora, você promete que vai me encontrar de novo? Do que está falando, filho? Da outra vida. Marina não respondeu. Deitou-se ao lado dele, segurando sua mão pequena até o sono vir. Lá fora, as árvores balançavam levemente, mesmo sem vento algum. E pela primeira vez, ela percebeu que não tinha mais certeza de onde terminava o sonho e começava a realidade. As palavras de Noah já não soavam como brincadeira, eram lembranças detalhadas demais para uma criança de 4 anos. Marina tentava agir com naturalidade, mas a cada novo relato, o medo crescia como um nó em seu peito. O menino falava com tanta convicção que, em certos momentos, ela mesma sentia estar vivendo dentro de algo que não entendia. Certa tarde, depois que Noah adormeceu, Marina pegou o caderno onde anotava tudo o que ele dizia. As páginas estavam cheias de frases, desenhos e pequenos detalhes que pareciam fragmentos de uma história esquecida. Ela me chamava de anjinho do vento. O mar fazia barulho de saudade. A casa ficou escura. Quanto mais lia, mais percebia que tudo parecia ter sentido. Decidiu procurar ajuda. Ligou para uma antiga colega da faculdade, hoje psicóloga, e contou o que estava acontecendo. Ele se lembra de coisas que não viveu, Ana. Fala de lugares, de pessoas, de um incêndio. Do outro lado da linha, a amiga ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Crianças têm imaginação forte. Às vezes criam histórias para lidar com medos, com sonhos. Mas ele não tem medo, disse Marina. Ele fala com calma, como se estivesse descrevendo algo real. Então, talvez, seja hora de uma avaliação profissional. Leve-o a uma psicóloga infantil. Na manhã seguinte, Marina marcou uma consulta. O consultório ficava na cidade vizinha e cheirava a lavanda. Noah brincava com blocos coloridos no chão, enquanto a doutora Helena ouvia tudo atentamente. Quando Marina terminou de contar, a psicóloga ficou pensativa. Há casos assim, disse, escolhendo as palavras. Chamamos de memória emocional. A criança absorve informações e transforma em lembranças. Mas também há relatos incomuns. Que tipo de relatos? Situações em que a criança parece lembrar de algo que, racionalmente, não poderia conhecer. Marina sentiu o coração apertar. E o que devo fazer? O mais importante é não incentivá-lo, nem negar. Apenas ouça. As crianças sentem quando os adultos têm medo.
Noah saiu da consulta tranquilo, segurando um brinquedo que ganhara da psicóloga. No caminho de volta, ficou olhando pela janela, observando o céu. Lá, o céu era mais azul, disse de repente, e tinha cheiro de mar. Marina não respondeu. O silêncio no carro parecia mais pesado do que o ar. Nos dias seguintes, ela tentou seguir a vida normalmente, mas nada era igual. Noah continuava descrevendo lembranças e às vezes falava durante o sono. Certa madrugada, Marina o ouviu murmurar. Ela me chamou, disse que vai voltar quando o vento soprar. Na manhã seguinte, ele parecia exausto, os olhos fundos. Filho, você sonhou? Não. Ela veio. Ficou sentada ali, na cadeira. Marina olhou para o canto do quarto. A cadeira estava virada para a janela. As coisas começaram a piorar. Objetos mudavam de lugar. Portas se fechavam sozinhas e um perfume suave de lavanda aparecia no ar, mesmo sem flores por perto. Augusto tentava ignorar, mas a tensão era evidente. Isso está te afetando, Marina. Você está vendo o que quer ver. Então explica o cheiro, explica os desenhos, explica o jeito que ele fala. Ele é uma criança, gritou Augusto, e você está deixando essa história enlouquecer a gente. Os dois ficaram em silêncio. Marina se sentou, exausta. Eu só quero entender o que está acontecendo, disse com a voz baixa. Noah entrou na sala nesse momento, segurando um papel. Mamãe, olha. No desenho, havia uma mulher de cabelo castanho e vestido lilás. Ao lado dela, um menino. Atrás, uma casa branca cercada por chamas. Marina se ajoelhou, tentando disfarçar o tremor nas mãos. O que é isso, Noah? É o dia em que o fogo veio. Ela o abraçou e ele encostou a cabeça em seu ombro. A gente dormiu juntinho, disse ele com voz calma. Depois ficou tudo branco. Marina passou o resto da noite acordada. Quando o filho finalmente dormiu, ela abriu o laptop e voltou a pesquisar. Queria encontrar qualquer pista, qualquer prova que pudesse confirmar ou negar o que o menino dizia. Até que encontrou uma notícia em um jornal digital antigo. Incêndio destrói casa e mata mãe e filho na cidade de São Vicente das Almas. A data, 1993. A foto. Uma casa branca, janelas azuis, o mesmo cenário descrito por Noah. O nome da mulher era Ana Luísa de Azevedo e o filho, Rafael, de 4 anos. Marina sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Levou as mãos à boca, sem acreditar no que lia. A reportagem mencionava um cachorro que também morrera no incêndio, Tobias. Fechou o laptop com força. Não queria ver mais nada. Na manhã seguinte, tentou agir normalmente. Preparou o café, penteou o cabelo do filho e o levou para a escola. Mas ao se despedir, Noah a abraçou forte e sussurrou no ouvido dela. Eu me lembro de tudo, mamãe. O coração de Marina disparou. Quando ele correu em direção ao portão, ela ficou parada, observando, sem saber se aquele pequeno corpo carregava apenas uma infância ou o peso de 2 vidas. O domingo amanheceu com um silêncio estranho. O vento não soprava. Os pássaros pareciam distantes e o ar carregava uma calma artificial. Marina acordou cedo, mas permaneceu deitada por alguns minutos, observando o teto. Havia sonhado com o mar. No sonho, ondas batiam em uma casa branca e uma mulher sorria antes que tudo fosse tomado por fumaça. Ao descer para a cozinha, encontrou Noah sentado à mesa, desenhando. O menino levantou os olhos e sorriu. Eu lembrei do que faltava, mamãe. Marina se aproximou apreensiva. O que você lembrou, meu amor? O lugar onde a gente se escondeu quando o fogo começou. Ela sentou ao lado dele. O desenho mostrava uma escada e embaixo dela 2 figuras, uma mulher e uma criança, abraçadas. O traço era infantil, mas a sensação que ele transmitia era quase sufocante. Debaixo da escada? Perguntou, tentando conter o tremor na voz. Sim, a mamãe me colocou lá e disse que ia ficar tudo bem. Marina passou a manhã observando o filho brincar no quintal. O comportamento dele era tranquilo,
Mas havia algo novo em seu olhar, uma serenidade que não pertencia a uma criança. Por volta do meio-dia, Augusto chegou do trabalho. Marina o esperava na varanda, com o caderno nas mãos. "A gente precisa conversar", disse ela. "De novo isso? Augusto, eu encontrei uma notícia. Uma mulher chamada Ana Luísa. O filho dela morreu num incêndio em 93. Ele tinha 4 anos. E daí? E daí que o nome do cachorro era Tobias, a casa era branca com janelas azuis. Tudo o que o Noah fala está nessa matéria." Augusto esfregou o rosto impaciente. "Marina, por amor de Deus, você está vendo coincidências porque quer ver." "Coincidência? Até o apelido. Ele disse que era o anjinho do vento. Está escrito no texto, Augusto." Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então balançou a cabeça. "Eu não vou discutir isso." Marina voltou para dentro, sentindo a distância entre os dois crescer como um muro. Noah, que havia escutado parte da conversa, apareceu na sala com algo nas mãos. Era uma pequena concha branca, polida, com uma rachadura no centro. "Olha, mamãe, eu achei no meu travesseiro." Marina pegou o objeto. Era uma concha real, de mar. "Onde você conseguiu isso, Noah?" Ela deixou para mim. Disse que era para eu lembrar de onde vim. O silêncio tomou conta da casa. Augusto se aproximou, incrédulo. "Onde você pegou isso, menino?" "Eu não peguei. Ela colocou lá, ontem à noite." Marina examinou o travesseiro. Nenhum sinal de areia, nenhum cheiro de mar, nada que explicasse. Ainda assim, a concha estava ali, fria e real. Nos dias seguintes, outros acontecimentos começaram a se somar. Noah falava com alguém quando estava sozinho. Ria baixinho, como se respondesse a uma voz invisível. Às vezes, parava no meio de uma brincadeira e olhava para o nada, como se visse algo que escapava aos olhos dos adultos. Certa noite, enquanto colocava o filho para dormir, Marina perguntou: "Com quem você fala quando eu não estou por perto?" "Com ela? A mamãe de Lilás?" Ele assentiu. "O que ela te diz?" "Que o tempo não acabou, que a gente vai se ver de novo." Marina sentiu o coração apertar. "E o que mais? Que ela quer que você me ajude a lembrar." Noah virou para o lado e adormeceu logo depois. Marina ficou sentada à beira da cama, sem conseguir se mover. A sensação de que algo grande demais estava acontecendo era inescapável. No dia seguinte, decidiu voltar ao local onde encontrara a notícia do incêndio. Ligou para o jornal antigo, fingindo ser uma pesquisadora. Pediu informações sobre o caso de Ana Luísa e o filho Rafael. Do outro lado da linha, a atendente respondeu: "Esse caso foi muito comentado na época. A casa ainda existe, embora abandonada. Fica em São Vicente das Almas, Rua das Palmeiras, número 23. Marina anotou o endereço com a mão trêmula. À noite, contou a Augusto o que descobrira. "Eu vou até lá." "Está maluca? Eu preciso ver com meus próprios olhos." Augusto recusou. Disse que não iria compactuar com aquilo. Marina foi sozinha. No sábado seguinte, colocou Noah no carro e dirigiu até a cidade litorânea. Foram quase 4 horas de estrada. Ao chegar, estacionou em frente a uma construção antiga, coberta por vegetação. A Casa Branca ainda estava lá, as janelas azuis desbotadas pelo tempo. "É aqui", disse Noah, antes mesmo que ela perguntasse. Marina sentiu o corpo inteiro estremecer. O menino desceu do carro, caminhou até o portão e parou diante dele. "É a nossa casa." O vento soprou forte, carregando um cheiro distante de maresia. Noah apontou para uma janela. Foi ali que o fogo começou. Marina o puxou pela mão, com medo, mas ele parecia em paz. "Posso ver o quarto?" perguntou ele. "Não, Noah, está tudo destruído. Mas ela está lá dentro, esperando." A voz dele era calma, serena, mas havia algo que fez Marina sentir o ar desaparecer. Naquele momento, ela percebeu que não importava mais o que fosse verdade ou ilusão. A dúvida já havia se tornado parte dela. Marina voltou daquela viagem com o coração em pedaços. A imagem da Casa Branca, ainda de pé após tantos anos, não saía da cabeça. Noah parecia mais calmo desde o passeio, como se algo dentro dele tivesse se apaziguado.
mas ao mesmo tempo havia um brilho estranho em seus olhos, um olhar distante, profundo demais para a idade. Nos dias seguintes, ele passou a desenhar com mais frequência. Cada papel revelava algo novo: a praia, as janelas azuis, a mulher de lilás sorrindo na varanda. Os detalhes eram cada vez mais precisos, como se lembrasse de tudo com nitidez. Uma manhã, enquanto tomavam café, Noah disse: "Mamãe, ela quer que a gente volte lá." "Lá onde, filho?" "Na casa. Ela precisa mostrar uma coisa." Marina sentiu a xícara tremer em suas mãos. "Noah, você já foi lá. Não há mais nada naquele lugar." "Tem, sim. Ela disse que o tempo não acabou pra gente." Ela se levantou, tentando disfarçar a inquietação. Olhou pela janela e viu o filho observando o vento, como se ouvisse algo que ela não podia ouvir. Nos dias seguintes, o comportamento dele começou a mudar. Passou a falar sozinho, principalmente à noite. Às vezes, Marina o encontrava sentado na cama, olhando para o teto. "Com quem você está falando, Noah?" "Com ela." "O que ela diz?" "Que a gente precisa terminar o que começou." Certa noite, enquanto o colocava para dormir, o menino segurou a mão dela e sussurrou: "Você também vai lembrar." Marina ficou imóvel. "Lembrar do quê, filho?" "De mim, antes de eu voltar." Ela tentou sorrir, mas as lágrimas vieram antes. O filho a olhou com ternura e disse: "Você chorou quando tudo acabou." "Eu vi." Marina não respondeu. Ficou ali, em silêncio, até ele adormecer. Na manhã seguinte, decidiu procurar novamente a psicóloga. Precisava de uma explicação, qualquer uma. Doutora Helena a recebeu com o mesmo tom calmo de antes, mas com o olhar preocupado. "As lembranças continuam?" perguntou. "Sim, estão mais fortes. Ele fala com alguém." "Alguém?" "Diz que é a mãe de antes." Helena respirou fundo. "Marina, talvez seja a hora de pensar que isso possa ser uma projeção sua também. O medo, o luto, a dúvida, tudo isso pode estar se refletindo nele." "Eu não perdi ninguém, doutora. Não há motivo para isso. Às vezes, o motivo não está no agora." As palavras ficaram ecoando na mente de Marina o caminho inteiro de volta para casa. Naquela noite, uma chuva forte começou a cair. O vento batia nas janelas com força e o som era quase o mesmo de um fogo crepitando. Noah acordou assustado e correu até o quarto dos pais. "Mamãe, o fogo voltou!" gritou tremendo. "Não, filho, é só o vento. Está tudo bem. Eu vi ela gritando, a mamãe de lilás. Ela estava pedindo para você abrir a janela." Marina o abraçou, tentando acalmá-lo, mas o menino chorava desesperado, repetindo o nome de Ana Luísa. Augusto, confuso, levantou e gritou: "Chega disso! Ele está aterrorizado por sua culpa, Marina. Não é culpa minha." "Então de quem é? De uma mulher que morreu há 30 anos?" O silêncio foi mais cruel do que qualquer palavra. Noah se acalmou depois de um tempo, mas o medo não foi embora. Dormiu abraçado à mãe, enquanto o pai observava de longe, com o semblante partido entre a raiva e o desespero. Na manhã seguinte, o menino parecia exausto, pálido. Marina o levou ao quintal para tomar sol. Ele ficou sentado por alguns minutos e então disse: "Ela me mostrou o que tem lá." "Lá onde?" "No porão da casa." "Noah, você nunca entrou naquela casa." "Eu entrei, sim. Com ela. Tem uma caixa lá dentro." Marina sentiu um arrepio atravessar o corpo. "Que caixa, filho?" "Uma de madeira, com um colar dentro. Ela disse que é para você." O resto do dia passou em silêncio. Augusto saiu sem dizer para onde ia. Marina ficou no sofá, abraçada ao caderno de anotações, tentando decidir se acreditava ou não. À noite, o menino adormeceu cedo. Ela ficou ao lado dele, observando-o respirar. Quando se levantou, percebeu algo brilhando embaixo da cama. Ajoelhou-se e puxou o objeto. Era uma pequena caixa de madeira, escura, coberta de poeira. Marina ficou sem ar. Reconheceu o símbolo gravado na tampa. 2 asas abertas, o mesmo desenho que Noah havia feito em um de seus papéis. Abriu a caixa com as mãos trêmulas.
Lá dentro, envolto em um pedaço de tecido antigo, havia um colar dourado com uma pedra lilás. Marina deixou o objeto cair no chão. O som foi seco, quase irreal. Correu até o quarto do filho e o encontrou dormindo profundamente. Noah respirava tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Noah, sussurrou. Onde você encontrou isso? Ele abriu os olhos devagar e respondeu sonolento. Eu não encontrei. Ela me devolveu. Disse que agora é seu de novo. O coração de Marina disparou. Sentou-se no chão, sem saber se chorava ou gritava. O colar diante dela era idêntico ao do desenho, idêntico ao da reportagem. A partir daquela noite, nada mais seria igual. Marina não conseguiu dormir naquela noite. O colar permanecia sobre a mesa, reluzindo sob a luz fraca do abajur. O ouro envelhecido, a pedra lilás, o formato do pingente, tudo era exatamente como no desenho de Noah. Ela passou horas observando o objeto, tentando entender o impossível. Como aquela caixa tinha parado ali? Quando o amanhecer chegou, Noah ainda dormia. O rosto tranquilo contrastava com o caos que tomava a mente da mãe. Ela precisava de respostas. No mesmo dia, voltou a São Vicente das Almas. Dirigiu em silêncio, o colar no bolso e o coração acelerado. Noah dormia no banco de trás. O tempo parecia se arrastar. Cada quilômetro percorrido aumentava a sensação de que algo a esperava no fim da estrada. Chegaram no início da tarde. O céu estava cinzento e o vento carregava o cheiro do mar. A Casa Branca se erguia no final da rua, silenciosa e intocada pelo tempo. A pintura descascada e as janelas quebradas pareciam observar quem se aproximava. Noah abriu os olhos assim que o carro parou. É aqui, disse, com voz calma. Ela está esperando. Marina saiu do carro e respirou fundo. O portão de ferro cedeu com um rangido longo. Caminharam pelo jardim abandonado, onde a vegetação tomava conta de tudo. Noah parou diante da porta principal e olhou para cima. Era aqui que ela me chamava para entrar quando chovia. Marina segurou a mão dele, empurrou a porta que se abriu lentamente. O ar lá dentro era pesado, frio e úmido. O chão rangia a cada passo. As paredes ainda guardavam marcas de fumaça, como cicatrizes de um passado que não se deixava apagar. Não quero ficar aqui por muito tempo, disse ela. Vai ser rápido, respondeu Noah. A gente só precisa ir até o porão. Desceram a escada estreita, iluminados apenas pela luz que entrava por frestas do teto. O ar cheirava a mofo e sal. No canto do porão, uma antiga lareira estava coberta por cinzas endurecidas. Noah caminhou até lá e se ajoelhou. Foi aqui. Marina se aproximou devagar. O que, filho? Aqui que o fogo começou. Ele encostou a mão na parede e o olhar se perdeu por alguns segundos. Ela tentou me proteger, me colocou debaixo da escada e disse para eu fechar os olhos. Depois ficou tudo quente e branco. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Ajoelhou-se ao lado do filho, sem saber o que dizer. Eu lembro dela me abraçando, continuou ele, com voz suave. O vestido lilás cheirava igual ao seu perfume, mamãe. Ela o olhou assustada. Como assim, igual ao meu perfume? Porque era você. O silêncio pareceu engolir o ar do porão. Marina ficou paralisada. O que você disse, Noah? Era você. Você era ela. As lágrimas começaram a cair antes que ela pudesse contê-las. Do que você está falando, meu amor? A mamãe de Lilás. Você chorou quando o fogo levou a gente. E quando eu voltei, você ainda estava aqui. Só que não lembrava mais. Marina o abraçou com força, tremendo. Isso não faz sentido, Noah. Faz, sim. Eu voltei para te achar. O som do vento soprou pelas janelas quebradas, atravessando a casa com um assobio contínuo. Marina sentia o coração bater descompassado. O chão, frio e úmido, parecia pulsar sob os joelhos. De repente, o menino olhou para o canto escuro da parede. Ela está aqui. Marina seguiu o olhar do filho. Na penumbra, uma forma sutil começou a se delinear. Uma luz pálida, difusa, como fumaça se movendo em silêncio. A silhueta parecia humana, feminina.
O vestido fluía suavemente, como se o vento do mar o tocasse. Marina recuou um passo, assustada. Noah, o que é isso? Não tenha medo. Ela só quer dizer adeus. A figura se aproximou lentamente. O ar ficou frio e o cheiro de lavanda preencheu o ambiente. Marina sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Por um breve instante, a forma tomou nitidez. Uma mulher jovem, de cabelo castanho e olhar sereno. O mesmo olhar que Noah herdara. A mulher sorriu. Um sorriso triste e cheio de ternura. Marina levou a mão ao peito sem conseguir respirar. Eu te encontrei, murmurou. A silhueta estendeu a mão em direção a Noah. O menino se aproximou e tocou o vazio, como quem encosta no ar. Pode descansar agora, disse ele. A gente está bem. A luz começou a enfraquecer, dissolvendo-se aos poucos até desaparecer completamente. O silêncio tomou conta do lugar. Marina caiu de joelhos, soluçando. Noah a abraçou. Ela foi embora, mamãe. Eu vi, respondeu entre lágrimas. Eu vi. Saíram da casa quando o sol já começava a se pôr. O céu estava tingido de laranja e o som distante das ondas se misturava ao bater do coração dela. Noah caminhava ao seu lado, de mãos dadas, tranquilo. Antes de entrar no carro, olhou uma última vez para a casa e disse: agora acabou. Marina observou a construção desaparecer no retrovisor enquanto se afastavam. A estrada parecia mais clara, o ar mais leve. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu paz. Mas em algum lugar dentro de si, uma nova pergunta começava a nascer: se o reencontro significava um fim, ou apenas o começo de algo que jamais terminaria. Os dias que seguiram a visita à Casa Branca pareciam existir fora do tempo. Marina andava em silêncio, tentando compreender o que havia acontecido. O colar continuava sobre a mesa, intocado. Às vezes, a luz da manhã o fazia brilhar de um jeito que lembrava a mulher do vestido lilás. Noah parecia em paz. Dormia melhor. Falava menos sobre o passado. Voltou a brincar, a rir, a se comportar como uma criança comum. Mas havia momentos em que olhava para o vazio e sorria, como se ainda ouvisse alguém o chamando de anjinho do vento. Augusto tentava retomar a rotina. Fingia não perceber o peso silencioso que ainda pairava sobre a casa. Evitava falar sobre o que acontecera, mas o olhar dele havia mudado. Já não havia ceticismo, apenas um medo contido de acreditar. Uma tarde, Marina encontrou o marido no quintal, observando Noah brincar. Ele parecia distraído, quase hipnotizado pelo menino correndo entre as árvores. Você acredita nisso tudo? Perguntou ela. Augusto demorou a responder. Eu não sei no que acreditar. Só sei que desde aquele dia ele dorme tranquilo. E você também. Às vezes ainda sinto o cheiro de lavanda, confessou Marina. Pode ser só impressão. Ela assentiu, mas sabia que não era. Naquela noite, depois que Noah adormeceu, Marina abriu o caderno onde registrava tudo o que o filho dizia desde o início. As primeiras páginas estavam tremidas, confusas, cheias de dúvidas e medo. As últimas, mais serenas. Leu cada frase, cada lembrança, cada sonho, e ao final percebeu que o menino não apenas falava do passado, mas de algo que os dois pareciam compartilhar. Fechou o caderno e olhou para o colar sobre a mesa. Pegou-o com cuidado e o segurou contra o peito. As lágrimas vieram sem aviso, não de dor, mas de alívio. Pela primeira vez não queria entender, apenas sentir. Nos dias seguintes, o clima na casa mudou. O ar parecia mais leve. Noah voltou à escola e a professora comentou que ele estava mais comunicativo, mais alegre. Ele contou uma história linda na aula, disse ela. Falou de uma mulher que morava perto do mar e que amava o vento. Marina sorriu com os olhos marejados. À noite, enquanto colocava o filho para dormir, ele perguntou: Mamãe, quando a gente volta para ver o mar? Logo, meu amor. Ela vai estar lá? Marina hesitou. Talvez. Noah sorriu. Então tá bom. O silêncio voltou a ser confortável. O tempo passou devagar. As memórias começaram a se dissolver, como névoa se afastando.
Mas o colar permaneceu, guardado dentro da caixa de madeira. Marina não o escondia mais. Mantinha-o sobre a cômoda, como um lembrete de algo que não podia ser explicado, mas que, de algum modo, havia curado algo dentro dela. Certa manhã, enquanto tomava café, ouviu Noah chamá-la do quintal. "Mamãe, olha o que o vento trouxe!" Ela saiu e viu o menino segurando uma pena branca, leve, que girava no ar antes de pousar em sua mão. Ele levantou o braço e sorriu. É dela. Marina o abraçou e, pela primeira vez, acreditou sem precisar de prova alguma. O tempo continuou passando. A cidade voltou à normalidade, o verão chegou e a casa ganhou novas cores. Mas às vezes, quando o vento soprava forte, o som de uma voz feminina parecia ecoar pelas janelas. Uma melodia suave, como um canto antigo que vinha do mar. Noah cresceu ouvindo histórias que só ele parecia lembrar. E mesmo quando as palavras começaram a se perder, algo dentro dele permanecia. Uma sensação de que a vida era muito maior do que o que se podia ver. Anos depois, quando já era adulto, voltou sozinho àquela casa em São Vicente das Almas. O lugar estava abandonado, mas o mar ainda batia nas rochas do mesmo jeito. O vento trazia o cheiro de lavanda, e por um instante ele teve a certeza de que alguém o observava. Atravessou o portão enferrujado e entrou. As paredes ainda guardavam as marcas do incêndio, mas o porão estava diferente. A luz atravessava o teto em feixes dourados. Noah caminhou até o mesmo canto onde estivera com a mãe tantos anos antes e fechou os olhos. "Obrigado por me esperar", sussurrou. Um sopro leve tocou seu rosto. Ele abriu os olhos e viu o colar no chão, o mesmo colar dourado com a pedra lilás. Pegou-o, sorriu e colocou no pescoço. O mar rugia lá fora, mas o som não parecia distante. Era como se chamasse por ele. Enquanto caminhava de volta para o carro, o vento soprou forte, levantando areia e folhas secas. No meio do som do vento, uma voz suave pareceu dizer: "Meu anjinho do vento." Ele parou, fechou os olhos e respirou fundo. O ciclo estava completo. O tempo avançou e os acontecimentos que haviam transformado a vida de Marina e Noah começaram a se diluir na rotina. Ainda assim, certas coisas nunca voltaram ao que eram antes. O silêncio entre mãe e filho havia se tornado um tipo de elo invisível, uma forma de comunicação que dispensava palavras. Noah crescia rápido. Aos 7 anos, já demonstrava uma sensibilidade incomum. Observava as pessoas como quem as compreendia além do que diziam. Às vezes, falava coisas que deixavam os adultos desconcertados. "As pessoas ficam tristes porque esquecem quem foram", disse certa vez a professora, que ficou sem saber o que responder. Marina, por sua vez, havia mudado completamente. Deixara o medo de lado e passara a enxergar a vida com uma serenidade que antes não possuía. Começou a se interessar por temas espirituais, leitura sobre memórias, regressões, vidas passadas. Não buscava provas, apenas sentido. Certa noite, guardando o colar na caixa de madeira, percebeu que o objeto já não a assustava. Pelo contrário, trazia paz. Tocou a pedra lilás e sentiu um calor suave na palma da mão. "Obrigada", murmurou. Augusto nunca mais mencionou o que havia acontecido, mas algo dentro dele também mudara. Tornou-se mais paciente, mais silencioso. De vez em quando, observava o filho com um olhar que misturava admiração e receio. Sabia que, no fundo, existia algo ali que escapava de qualquer explicação. Noah cresceu saudável, mas as lembranças antigas não desapareceram completamente. Às vezes, acordava no meio da noite e ficava em silêncio, olhando pela janela. "Está tudo bem, filho?" perguntava Marina. "Está, mamãe. Eu só ouço o mar chamando." O som do vento, que antes causava medo, passou a ser parte do lar. As cortinas dançavam suavemente nas noites tranquilas, e o perfume de lavanda ainda visitava a casa de tempos em tempos. Com o passar dos anos, Noah se tornou um jovem introspectivo, calmo e observador.
Escolheu estudar psicologia, curioso sobre a mente humana e suas profundezas. Dizia que queria ajudar as pessoas a se lembrarem de quem eram. Marina apoiou a decisão com um orgulho silencioso. Durante a faculdade, ele começou a escrever um livro sobre experiências de lembranças precoces. Não mencionava o próprio caso, mas quem lia percebia a delicadeza e a verdade nas entrelinhas. O título provisório era O Som do Vento. Certa tarde, durante uma entrevista de estágio, Noah foi questionado por que escolher estudar memória e trauma. Ele sorriu e respondeu: porque, às vezes, lembrar é o único jeito de seguir em frente. Enquanto isso, Marina se dedicava ao trabalho voluntário em um abrigo para crianças. Cuidar dos pequenos a fazia sentir-se próxima da mulher que fora e da mãe que aprendera a ser. Uma tarde, encontrou uma menina de cabelos castanhos chamada Luísa, que gostava de desenhar casas e flores lilazes. Marina se sentiu estranhamente tocada pela criança. "Por que você gosta tanto de flores lilazes?" perguntou. A menina deu de ombros e respondeu: "Não sei. Acho que já vivi num jardim assim." Marina sorriu com os olhos marejados. Nos anos seguintes, Noah se mudou para o litoral. Dizia que precisava estar perto do mar. Comprou uma pequena casa com janelas azuis e paredes brancas. Quando Marina foi visitá-lo pela primeira vez, sentiu o coração bater mais forte. Era como se o tempo tivesse dado uma volta completa. "Você escolheu essa casa por causa dela, não foi?" perguntou, enquanto observava o filho abrir as janelas. "Acho que foi ela quem me escolheu." O cheiro de lavanda pairava no ar vindo do jardim. Noah cultivava as flores com cuidado, como se fossem guardiãs de um segredo. Às vezes, ficava horas sentado na varanda, observando o horizonte, esperando o vento soprar. Numa tarde, enquanto tomavam café, ele perguntou: "Mamãe, você acredita que o amor volta com a gente?" "Acho que sim." "Então, talvez a gente nunca tenha se separado." Marina segurou a mão dele, emocionada. O tempo continuou passando e a vida seguiu o curso natural. Marina envelheceu com serenidade, cercada de lembranças e paz. Noah se tornou escritor e terapeuta, conhecido por sua empatia e por suas histórias sobre memória e recomeço. Certa noite, durante uma palestra, alguém perguntou o que o inspirava. Ele respondeu sem pensar muito: "O amor que o tempo não consegue apagar." Depois da palestra, caminhou até a praia. O vento soprava suave, o céu limpo e estrelado. Tirou do bolso o colar de pedra lilás, que nunca mais havia se separado dele, e o segurou contra o peito. Fechou os olhos e respirou fundo. O som das ondas se misturava ao farfalhar do vento e, por um instante, ele teve a sensação de ouvir uma risada familiar, leve, distante, acolhedora. Sorriu. A vida parecia inteira de novo. O tempo havia acalmado tudo. A dor, o espanto, o medo do inexplicável. Tudo parecia ter encontrado um lugar tranquilo dentro da memória. Noah acreditava ter encerrado o ciclo. O passado já não o perseguia. E o presente era leve, sereno, quase normal. Mas algumas histórias nunca terminam de verdade. Elas apenas adormecem à espera de serem lembradas. Era final de tarde quando Noah começou a perceber pequenas coincidências à sua volta. O relógio parava sempre às 18h14, o mesmo horário em que, segundo a reportagem antiga, o incêndio havia começado. Às vezes, o cheiro de lavanda voltava sem aviso, misturado ao som distante de uma voz suave, cantando uma melodia que ele reconhecia, mas não sabia de onde. No início, pensou ser imaginação. A mente humana, afinal, encontra formas de reviver o que marcou a alma. Mas quando começou a sonhar novamente com a Casa Branca, percebeu que algo estava se movendo dentro dele, algo que nunca partira de verdade. Nos sonhos, via a casa reconstruída, as paredes limpas, as janelas azuis reluzindo sob o sol. Lá dentro, uma mulher caminhava lentamente, segurando uma criança pela mão. Às vezes, a mulher virava o rosto e ele via Marina, mais jovem, sorrindo. Outras vezes, o rosto mudava
E ele via outra versão dela, uma mistura de passado e presente, impossível de distinguir. Certa madrugada, acordou com o som de passos vindos da sala. Levantou, ainda meio sonolento, e seguiu até lá. A porta dos fundos estava aberta. O vento balançava as cortinas e o cheiro de lavanda preenchia o ar. No chão, havia algo pequeno e brilhante. Ajoelhou-se e pegou o objeto. Era uma concha branca idêntica àquela que um dia havia aparecido embaixo do travesseiro quando era criança. O coração acelerou. Caminhou até a varanda e olhou para o mar. O horizonte parecia mais escuro, como se a noite escondesse algo nas ondas. Um arrepio percorreu sua espinha. Nos dias seguintes, a sensação de estar sendo observado aumentou. Às vezes, enquanto atendia pacientes no consultório, via uma silhueta feminina refletida no vidro. Outras, escutava alguém o chamar baixinho pelo apelido que ninguém mais usava, Anjinho do Vento. Tentava racionalizar, mas quanto mais tentava, mais os sinais se multiplicavam. Certa noite, recebeu uma ligação inesperada. Era Marina. A voz da mãe soava diferente, mais fraca, mas ainda doce. Filho, eu sonhei com ela. Com quem? Com Ana Luísa. Ela estava me chamando. Noah sentiu o corpo gelar. Mãe, foi só um sonho. Não, eu acho que ela quer que eu vá até lá. Do outro lado da linha, o som do vento parecia atravessar o telefone. 2 dias depois, Marina viajou até o litoral. Disse que precisava ver o mar, apenas mais uma vez. Noah ficou inquieto. Tentou ligar várias vezes durante o dia, mas ela não atendeu. À noite, decidiu ir atrás dela. Quando chegou, a Casa Branca estava como antes, vazia, silenciosa, mas viva. A lua iluminava as janelas quebradas e o som do mar ecoava dentro das paredes. O portão estava aberto. Noah entrou, o coração acelerado. Chamou pela mãe, mas ninguém respondeu. Subiu as escadas devagar. O chão rangia. Ao chegar ao corredor, viu uma sombra parada diante da janela. Era Marina. Mãe! Gritou. Ela se virou lentamente, com um sorriso suave no rosto. Eu ouvi o canto, filho. Ela está aqui. Vamos embora, por favor. Esse lugar não faz bem para você. Faz sim. Agora eu entendo tudo. Antes que ele pudesse dizer algo, um vento forte atravessou o cômodo, fazendo as cortinas se abrirem. O cheiro de lavanda tomou conta do ar, e por um instante a temperatura pareceu cair. Noah olhou ao redor e viu o reflexo de uma mulher de vestido lilás no espelho antigo encostado à parede. O reflexo sorria. Marina deu um passo à frente, como se fosse ao encontro da imagem. Noah a segurou pelo braço, assustado. Mãe, não. Está tudo bem, meu amor. Ela só quer dizer adeus. O espelho estremeceu. O reflexo pareceu ganhar forma, a superfície se iluminando como água sob o sol. Marina encostou a mão no vidro e o sorriso da mulher do outro lado se transformou em lágrimas. Por um instante, o mundo ficou em silêncio. Depois, o vento cessou. O espelho voltou ao normal. Marina recuou confusa, mas viva. Noah a abraçou com força, sentindo o corpo dela trêmulo. Vamos para casa. Sim, respondeu ela, ainda em choque. Acabou. Saíram dali enquanto o céu começava a clarear. O mar, calmo, refletia o primeiro tom de rosa do amanhecer. De dentro do carro, Marina olhou para trás. Sabe o que ela me disse? Perguntou baixinho. O quê? Que o amor não morre. Ele só muda de lugar. Noah segurou a mão dela e dirigiu em silêncio. Pela primeira vez, não sentiu medo do que não entendia. Apenas respeito. Quando o sol surgiu por completo, o mar brilhou como se devolvesse algo ao mundo. O retorno da viagem trouxe um silêncio diferente. Não o silêncio do medo, nem o do desconhecido, mas aquele que vem depois da compreensão. Marina e Noah não precisaram falar sobre o que aconteceu na Casa Branca. As palavras seriam pequenas demais para o que sentiram lá dentro. Durante dias, viveram em quietude. As janelas da casa ficavam abertas, deixando o vento entrar livremente, como se agora ele fosse um velho amigo.
O cheiro de lavanda ainda aparecia de vez em quando, mas já não causava arrepio. Trazia paz. Certa tarde, Marina preparava o jantar quando Noah entrou na cozinha. Trazia nas mãos o colar de pedra lilás. "Quero que fique com você", disse ele. Ela negou com um leve sorriso. "Não, meu amor. Ele pertence a vocês dois." "A gente é o mesmo", respondeu o filho, colocando o colar sobre a mesa. "Ela me disse isso no sonho de ontem." Marina o observou por alguns segundos emocionada. "O que mais ela disse?" "Que quando o vento soprar de novo, a gente vai se reconhecer em qualquer lugar." Ele saiu correndo para o quintal, rindo. Marina ficou parada, olhando o colar, sentindo uma mistura de ternura e gratidão. Aquele objeto que antes simbolizava medo agora parecia apenas uma lembrança bonita, a prova de que o amor, de alguma forma, atravessava o tempo. Os dias passaram tranquilos. Marina retomou a rotina, mas algo nela havia mudado para sempre. Tornou-se mais paciente, mais atenta ao que não podia ser visto. Às vezes, ficava horas na varanda, observando as nuvens mudarem de forma. Quando o vento tocava seu rosto, sentia que alguém ainda a acompanhava. Noah cresceu. Entrou na faculdade de psicologia e, mais tarde, começou a escrever sobre o que chamava de memórias que curam. Nunca revelou sua história publicamente, mas em cada texto, em cada palavra, havia uma delicadeza que vinha de um lugar muito profundo. Marina guardava todas as publicações do filho em uma caixa no armário. Às vezes, relia os textos e chorava em silêncio, não de tristeza, mas de reconhecimento. Uma tarde, durante uma visita à mãe, Noah encontrou o antigo caderno de anotações, o mesmo que ela usava para registrar o que ele dizia quando era criança. As páginas estavam amareladas, mas ainda cheiravam a papel e lavanda. "Posso ficar com ele?" perguntou. "Claro. É engraçado ler isso agora. Parece que foi outra vida. Talvez tenha sido." Eles riram juntos, e o som do riso ecoou leve pela casa, como uma lembrança viva. Alguns meses depois, Marina adoeceu. O tempo, implacável, começava a cobrar o preço dos anos. Noah ficou ao lado dela o tempo todo, cuidando, lendo, conversando, lembrando das histórias antigas. Em uma noite tranquila, enquanto o vento soprava pelas janelas, Marina abriu os olhos e o chamou. "Noah, estou aqui, mãe. Promete que vai continuar ouvindo o vento?" "Prometo. E que vai lembrar de mim, mesmo quando o tempo apagar os detalhes." Ele segurou a mão dela, com os olhos marejados. "Sempre." Ela sorriu, fraca, mas em paz. "Então está tudo certo." Na manhã seguinte, o vento soprou mais forte. As cortinas se abriram e o cheiro de lavanda encheu o quarto. Noah sentiu o coração apertar, mas não chorou. Sabia que ela estava livre. O tempo passou. Os anos levaram a dor e deixaram a saudade. Noah continuou vivendo, trabalhando, ajudando pessoas a compreenderem suas próprias memórias. Às vezes, durante as sessões, contava histórias de sonhos e reencontros, sem dizer de onde vinham. Numa noite de verão, caminhando pela praia, o som das ondas o fez parar. O vento soprava quente, e ele pensou em Marina, na Casa Branca, no colar. Tocou a pedra lilás, que ainda carregava no bolso, e sorriu. De repente, uma menina passou correndo pela areia, perseguindo uma pipa. Tinha cabelos castanhos, olhos brilhantes e o mesmo jeito curioso que ele tivera quando criança. Por um instante, ela olhou para ele e sorriu. "Oi, moço!" gritou, antes de continuar correndo. Noah ficou observando até que ela sumisse na distância. Sentiu o vento soprar mais uma vez, forte, vindo do mar. Fechou os olhos e ouviu uma risada feminina, suave, ecoando junto com o som das ondas. "O amor não morre", sussurrou, repetindo as palavras da mãe. Continuou caminhando pela areia, com o vento brincando entre os cabelos e a certeza silenciosa de que, de alguma forma, o tempo não separa o que o destino decide unir. O mar continuava ali, como testemunha de tudo, e o vento, incansável, levava consigo as lembranças de duas vidas que se reencontraram para jamais se perder novamente.
Os anos continuaram passando, e Noah seguiu com a vida que construíra. Tornou-se um homem sereno, admirado por quem o conhecia pela calma e pela forma doce com que falava sobre o destino e o tempo. Poucos sabiam de onde vinha essa serenidade e ele jamais contou a história completa. Em seu consultório à beira-mar, ajudava pessoas a lidarem com traumas, perdas e memórias. Falava sobre o poder das lembranças e sobre como algumas dores não desaparecem, apenas aprendem a mudar de forma. Em cada palavra havia um traço do menino que um dia se lembrara de ter vivido antes. Noah nunca mais voltou à Casa Branca, mas o mar o acompanhava todos os dias. Às vezes, ficava na varanda olhando o horizonte e pensando em tudo o que passara. O som das ondas ainda lhe trazia paz. Em certas tardes, o vento soprava com força e o cheiro de lavanda tomava o ar. Ele sorria sem medo. Um dia, uma jovem mulher entrou em seu consultório. Tinha cabelos castanhos, olhos serenos e um colar dourado com uma pedra lilás pendurada no pescoço. Noah a observou por alguns segundos, sentindo um arrepio leve percorrer o corpo. "Oi", disse ela, com um sorriso tímido. "Me indicaram você. Dizem que o senhor entende sobre lembranças." Ele acenou, ainda surpreso. "Entendo um pouco." Ela se sentou e respirou fundo. "Eu tenho sonhos, sempre o mesmo. Vejo uma casa branca, janelas azuis e o som do mar. Às vezes, acordo com cheiro de fumaça e sinto que perdi alguém." Noah ficou imóvel. As palavras da moça pareciam atravessar o tempo. Ela continuou. "Não sei explicar. É como se eu tivesse vivido ali, como se uma parte de mim tivesse ficado naquele lugar." Ele sorriu com o coração acelerado, tentando conter a emoção. "E o colar? Era da minha avó. Encontrei há pouco tempo, mas não lembro de ela usar. Achei bonito e resolvi colocar hoje." O silêncio se instalou por um instante. O som do mar lá fora parecia mais forte. Noah respirou fundo e perguntou. "Qual o seu nome?" "Ana Luísa." O ar pareceu desaparecer. Ela sorriu, sem perceber a reação dele. "É engraçado, né? Sempre senti uma ligação com o mar, mesmo morando longe." Noah manteve o olhar fixo nela. Às vezes o destino encontra formas de juntar as histórias que ficaram pela metade. Ela inclinou a cabeça, curiosa. "O que quer dizer com isso?" "Que talvez você tenha vindo lembrar o que o tempo esqueceu." Ana Luísa sorriu, confusa, mas serena. "É exatamente assim que me sinto." Durante os meses seguintes, ela continuou as sessões. Falava de lembranças que não eram dela, de uma mulher que cantava e de um menino que corria pela praia. Noah ouvia com calma, anotando cada palavra, cada símbolo. Nunca revelou nada, mas cada história que ela contava parecia parte de algo que ele já sabia de cor. Certa tarde, depois de uma longa conversa, Ana Luísa se levantou para ir embora. O vento soprou forte, abrindo as cortinas do consultório. O perfume de lavanda encheu o ar. Ela olhou para ele e sorriu. "Sabe, doutor, quando o vento bate assim, eu sinto paz. É como se alguém me dissesse que está tudo bem." Noah assentiu, com os olhos marejados. "Está tudo bem, sim." Ela saiu, e ele ficou ali, olhando o mar. O vento continuava soprando, brincando com as folhas sobre a mesa. O colar dela brilhava na memória dele como um eco do passado. Mais tarde, caminhou até a praia. O sol se punha, tingindo o céu de dourado e lilás. A água tocava seus pés, fria e suave. Fechou os olhos e respirou fundo. No silêncio, ouviu uma risada, leve, familiar, quase infantil. Uma lembrança ou uma presença? Ele não sabia. Abriu os olhos e viu, por um breve instante, uma figura ao longe. Uma mulher de vestido lilás observando o mar. O vento moveu o tecido de forma delicada. Ele piscou e a figura desapareceu. Sorriu, sem medo, apenas com a certeza de que o ciclo havia se completado mais uma vez. Ao voltar para casa, sentou-se à mesa e abriu um novo caderno. Na primeira página, escreveu o título. Menino de 4 anos revela 5 detalhes da sua vida passada.
Reencarnação ou ilusão? Abaixo escreveu: algumas histórias não precisam de prova, só de quem ainda se lembra. Fechou o caderno, apagou a luz e deixou a janela aberta. O vento entrou devagar, espalhando o cheiro suave de lavanda por todo o quarto. Lá fora, o mar seguia incansável, levando e trazendo memórias, como se o tempo não fosse o bastante para separar duas almas que haviam se encontrado mais de uma vez. A noite estava calma. O mar respirava em ondas lentas, e o vento trazia um perfume leve de lavanda que parecia nunca ter deixado aquele lugar. Noah permanecia sentado na varanda, observando o horizonte. As estrelas refletiam na água, como se o céu e o oceano se confundissem. O colar repousava sobre a mesa, o mesmo que acompanhara duas vidas, duas histórias e um amor que atravessara o tempo. Ele o segurou entre os dedos, sentindo a temperatura morna do metal, como se ainda guardasse o toque de alguém. Os anos haviam passado, mas certas lembranças pareciam tão nítidas quanto no primeiro dia. Havia aprendido que o tempo não apaga, apenas ensina a conviver com o que não se entende. Fechou os olhos e ouviu o som do vento batendo nas janelas, o mesmo som que ouvira quando era criança, o mesmo que o guiara até ali. Respirou fundo e sorriu. Lembrou-se de Marina, de seu riso sereno, de suas mãos firmes e do olhar cheio de ternura. Lembrou-se da mulher de lilás, do fogo, do mar, do reencontro, das promessas feitas ao vento. Tudo parecia uma mesma história, contada em capítulos diferentes. A vida havia seguido seu curso. Noah se tornara professor, escritor e terapeuta. Falava de amor, de memória e de fé, sem jamais mencionar o que vivera. Mas suas palavras tocavam as pessoas como se cada uma delas reconhecesse em silêncio algo que já sentira antes. Certa tarde, ao sair do trabalho, caminhou até o alto de um penhasco que dava vista para o mar. O céu estava dourado e o vento soprava firme. De longe, via-se uma criança brincando na areia, uma menina de cabelos castanhos e vestido lilás. Ela corria com uma pipa rindo, o som ecoando entre as ondas. Por um instante o tempo parou. Noah fechou os olhos e sentiu o mesmo calor que sentira no abraço da mãe, o mesmo perfume, o mesmo silêncio cheio de significado. Quando abriu os olhos novamente, a menina acenava para ele, sorrindo. Ele ergueu a mão e retribuiu o aceno. A brisa soprou com mais força e a pipa subiu alto, desaparecendo entre as nuvens. A menina correu atrás dela e a cena se perdeu na distância, mas o sorriso permaneceu. Noah ficou ali por longos minutos, até que o sol começou a se esconder no mar. As cores do entardecer se misturavam em tons de laranja, rosa e lilás, refletindo na água como uma pintura viva. Voltou para casa ao anoitecer. Acendeu uma vela na mesa e colocou o colar ao lado do caderno que havia escrito nos últimos anos. Um livro que narrava a história de uma alma dividida entre duas vidas. Pegou a caneta e escreveu a última frase. O amor não conhece tempo nem morte, apenas o caminho de volta. Fechou o caderno e apoiou as mãos sobre a mesa. O vento soprou novamente, suave, balançando a chama da vela sem apagá-la. Um brilho rápido percorreu a pedra lilás do colar e Noah teve a sensação de ouvir um sussurro. Virou-se devagar. Na porta da varanda, a cortina movia-se sozinha, dançando com o vento. Do lado de fora, a noite parecia viva, repleta de sons e lembranças. Caminhou até a beira da varanda e olhou para o mar. As ondas batiam ritmadas e o vento envolvia tudo. Eu lembro de você, disse em voz baixa. Por um instante, teve a impressão de que alguém respondia. Uma risada leve, uma melodia distante, a mesma de sua infância. Sentiu o peito aquecer. O vento soprou mais uma vez, trazendo o perfume de lavanda, e ele fechou os olhos. Naquele momento, entendeu que nada realmente termina. As histórias mudam de forma, as pessoas mudam de corpo, mas o sentimento, esse continua, esperando o reencontro. Abriu os olhos e deixou o colar sobre o parapeito.
A pedra lilás refletia a luz da lua. O mar o chamava, não como convite, mas como lembrança. Sorriu e disse: "Até o próximo vento." Entrou, apagou a vela e se deitou. O som do mar embalou o silêncio, e o vento entrou pelas janelas, espalhando o cheiro de lavanda por toda a casa. Lá fora, o colar permaneceu sobre o parapeito, brilhando sob a lua. Quando a brisa soprou novamente, ele caiu suavemente sobre a areia e ficou ali, meio enterrado, reluzindo. Na manhã seguinte, uma garotinha que passeava pela praia o encontrou. Segurou o colar entre os dedos, observando a pedra lilás. "Que bonito!" disse, sorrindo. O vento soprou, levantando seu cabelo. Ela olhou para o mar, como se esperasse alguma resposta. De longe, alguém a chamou. "Vamos, Ana!" A menina guardou o colar no bolso e correu em direção à voz. O mar, sereno, continuou a se mover, levando e trazendo memórias, enquanto o vento seguia carregando histórias que nunca terminam. E em algum lugar, talvez muito além do tempo, uma mulher de vestido lilás sorria outra vez.